Amém? Bem, a palavra do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, ela começa com uma frase impressionante. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo nessa oportunidade, no capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, compreendemos aqui, já na introdução da carta, que o escritor desta carta é o apóstolo Paulo, tão conhecido por nós. Paulo escreve esta carta fazendo referência, e ele inicia a sua carta com 4 palavras que para mim são imprescindíveis para a aplicação do entendimento dessa carta. Primeiro, ele diz apóstolo de Cristo Jesus. Ele é um enviado, um missionário, um comissionado por Deus para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo como Cristo Jesus, o Salvador Jesus, o Messias, o prometido, o enviado da parte de Deus. Ele continua dizendo aos santos. A sua carta tem destinatários. É a todos os santos em Cristo Jesus. Aqueles que foram santificados, justificados no sangue de Jesus. Então, já percebemos 2 coisas aqui. A característica do autor da carta e a característica dos destinatários da carta. Primeira característica é que ele é um apóstolo, um enviado, um missionário, um servo de Jesus Cristo. Ele vai continuar dizendo tudo isso pela vontade de Deus. No verso 2, ele saúda os irmãos com 2 expressões impressionantes, completando as 4 palavras que eu quero puxar aqui desse início: graça e paz. Ele diz: graça a vós outros. Paulo inicia essa carta destinando aos seus irmãos que a vida cristã deve ser regida mediante a graça de Deus. Ele reconhece de fato aqui a importância, o valor da graça de Deus e a graça que propicia ao homem uma verdadeira paz. Poderíamos falar muito mais sobre isso, mas vamos deixar isso para um outro momento. Os irmãos aqui da igreja da ADS Setor de Mansões, nós já estudamos detalhadamente o que significa cada um desses pontos. Hoje é apenas uma pequena revisão. Bem, a carta de Paulo aos Efésios é conhecido como os Alpes dos escritos de Paulo. Está entre os maiores escritores, colocada como a principal das suas cartas. Ela traz uma síntese muito poderosa do Evangelho. Bem, ela vai falar a respeito de uma igreja poderosa, de uma nova sociedade que está brotando, que nós chamamos de igreja, que é uma igreja centrada no Evangelho. O poder de uma igreja que está centrada no Evangelho. Pare e pense um pouco sobre isso. Como é poderosa a igreja do Senhor Jesus, quando ela tem a sua vida centralizada na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos compreender aqui é o que Deus está fazendo na história, o que Deus historicamente planejou, o que Deus, antes da criação dos homens, planejou e agora está executando por meio de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, vai apresentar para nós um passado muito remoto. Ele começa aqui no capítulo 1 a falar a respeito daquilo que aconteceu antes da criação de todas as coisas. Lá no princípio da eternidade, Deus já havia designado seus planos e seus projetos. Como onisciente e onipresente, ele fez isso. Siga em frente. Bem, o que mais a gente encontra nesta carta impressionante? É uma carta abençoada. Bem, vou repetir aqui e já partimos para o próximo slide, que eu estou aqui observando. Bem, quem foi que portou essa carta, que levou essa carta destinada aos irmãos de Éfeso? Paulo estava preso.
estava preso em Roma, estava prisioneiro ali do Império Romano. Quem transporta, leva esta carta até a cidade de Éfeso, é o jovem Tíquico, um homem separado, escolhido por Deus, que era também companheiro do ministério de Paulo. Qual é o conteúdo desta carta, então? Em geral, é apresentar os planos e o propósito de Deus desde o começo dos tempos. Ok? Qual é o versículo-chave da carta aos Efésios? Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aqui eu implemento a quinta e a sexta palavra-chave para a compreensão da epístola de Paulo aos Efésios. Bem, primeira palavra é que Deus nos abençoou com bênçãos nas regiões celestes. Então a quinta palavra é bênçãos, uma palavra dupla, bênçãos celestiais. Deus tem abençoado o seu povo, os santos, aqueles que vivem por graça, em graça, na graça, em paz com Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Esta carta é uma carta que traz profundas revelações da parte de Deus, de bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tem o Espírito Santo como selo da promessa, o penhor da vida eterna. Amém? Então, ele vai falar aqui sobre essa quinta palavra, que é a bênção espiritual recebida nas regiões celestes. E a outra expressão está bem no finalzinho do versículo 3, que é o versículo-chave dessa carta. Nos abençoou em Cristo Jesus. Essa expressão é riquíssima. Você só vai encontrar essa frase, em Cristo, essa expressão, somente no Novo Testamento. Esta é uma frase que perpassa em vários escritos paulinos, também do apóstolo Tiago e do apóstolo Pedro, onde vai estar nos apresentando esta expressão, que tem um profundo significado. Que se outróramos, como diz lá em Romanos, nós, por solidariedade, estávamos atrelados, destinados pelo destino de Adão, vivendo sobre o testemunho de Adão, agora nós estamos atrelados ao futuro de Jesus Cristo, ao testemunho de Jesus Cristo, ao sangue de Jesus Cristo. Solidariamente, nós estamos vivendo agora em Cristo Jesus. Já não estamos mais na velha vida, estamos agora numa nova vida. E uma nova vida é uma vida criada em Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, do novo nascimento. Amém? Sigo em frente ainda, tratando um pouco sobre esta carta, que a história da cidade de Éfeso é muito rica. Não temos tempo aqui para abordar, mas alguns pontos são muito importantes que a gente precisa relembrar da história de Éfeso. Éfeso era um centro comercial muito poderoso no tempo antigo, era uma das cidades da Ásia Menor e possuía um comércio muito ativo, era uma cidade que abrigava um templo de uma deusa chamada deusa Artemis, um templo que tinha mais de 90 colunas, um templo grandioso, suntuoso, conhecido como uma das 7 maravilhas do tempo antigo, e reconhecidamente ali era adorada esta deusa. Também a deusa dos Efésios. Se você for ler alguns textos no livro de Atos, você vai compreender, vai perceber essas expressões lá. Paulo, quando estava em Éfeso evangelizando, ele foi tão eficiente, e não posso dizer ele, mas o evangelho foi tão poderoso naquela cidade, que aquelas vidas que ao ouvir o evangelho do Senhor Jesus foram convertendo-se pelo poder da palavra, e ao converter aqueles irmãos, novos irmãos que eram agregados à fé cristã, estavam abandonando as artes mágicas, a idolatria desta deusa, queimando os livros de feitiçaria, fez uma grande fogueira na praça daquela cidade. Paulo então foi perseguido
por aqueles que lucravam com esta idolatria, que lucravam com a prostituição cultual, que era muito forte. Havia mais de 4.000 prostitutas cultuais, sacerdotisas, que usavam do seu corpo, usavam do sexo como método de adoração a esta deusa, ok? Bem, outro momento a gente aprofunda mais na história. Bem, vamos em frente? Caminhemos um pouquinho mais. Por favor, próximo aqui. Bem, na geografia da cidade de Éfeso, ali encontrava-se algumas coisas muito importantes que a gente precisa saber. Existia o templo gigantesco, existia também uma biblioteca gigantesca, uma das maiores bibliotecas do tempo antigo, e existia também um teatro preparado para mais de 25.000 pessoas assentadas. Então era uma cidade que tinha cerca de 30 a 40.000 habitantes, sendo que a maior parte dos habitantes dessa cidade eram de origem escrava, eram pessoas que estavam ali para servir seus senhores, eram pessoas que estavam ali, mas não tinham direitos e deveres, mas ali tinha a presença de judeus, de gregos e de outros povos, por ser uma cidade cosmopolita, uma cidade que aglomerava pessoas de todas as regiões. Bem, isso é importante sabermos sobre a geografia daquela região. Seguindo em frente, a gente vai compreender também que aquela cidade tinha para nós algo muito interessante. Bem, a palavra Éfeso significa desejado. Desejado. Segundo, ela era uma cidade mais rica e mais importante naquela época. Era uma província, era uma cidade que tinha uma liberdade e todo cidadão ali era considerado um cidadão romano. Uma cidade mística, supersticiosa, centro de culto não somente à deusa Artemis ou à deusa Diana dos Efésios, mas também ao imperador. Ali nas ruínas antigas é conhecido vários aspectos que eram relevantes ali quando a arqueologia investiga, vai perceber que aquela região também adorava ao imperador romano. Amém? Seguindo em frente, eu não vou mais abordar sobre isso, eu quero apenas fazer aqui uma reflexão. Aonde estava Paulo? Fazendo a reflexão, Paulo estava onde? Paulo estava preso em Roma, naquela prisão tão conhecida, a Mamertina. Amém? Paulo escreve não somente essa carta da prisão, ele escreve também a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses e a epístola de Filemon, a carta de Filemon. Amém? Então, daquela prisão, Paulo não parou. O evangelho não para, irmãos, quando o povo de Deus é perseguido. O evangelho não para, a igreja do Senhor não para, os planos de Deus não param. Quando a perseguição vem, quando as afrontas se levantam, quando o povo de Deus é destinado muitas das vezes ao confinamento, não com esse confinamento que nós estamos passando agora, que é uma questão de saúde pública, mas ao confinamento da perseguição que era aquela que Paulo enfrentava. Amém? Mas Deus em Cristo Jesus o abençoou ricamente. Caminhando, vamos aqui para os próximos pontos que a gente tem que abordar. A sétima palavra que eu acho que você deve gravar na sua memória quando pensarmos na carta de Paulo aos Efésios é a palavra glória. Essa palavra glória, você vai encontrar ela 8 vezes nesta epístola. Vai fazer referência à excelência de Deus, ao poder de Deus e à sabedoria presente em Deus. Então, glória é a soma da sabedoria, do poder e da grandeza, da excelência de Deus. Amém? Então, essa palavra está muito presente nessa carta e a 8ª palavra é glória. Bem, a 9ª palavra é igreja. Essa palavra igreja, ela vai ter uma definição aqui nesta epístola muito importante. Para compreender, na verdade, é uma das cartas mais eclesiológicas que nós encontramos no Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Efésios. Porque ela vai tratar da origem,
do fundamento, da origem e do propósito que Deus criou a igreja. A igreja é a grande comunidade que Deus está gerando em Jesus Cristo. É a nova sociedade criada em Jesus Cristo. Então, Deus está dizendo quem é este povo. Ele vai dizer lá no capítulo 5, verso 27, que a igreja do Senhor, ela está sendo edificada em Cristo Jesus, e ela é edificada sem mácula e sem ruga, nem ruga. Esta é a igreja do Senhor. São dois fatores que nós vamos estudar na próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre unidade e santidade, porque nós já vamos passar para o capítulo de número 4 desta epístola, porque a igreja ADS Setor de Mansões, nós já estudamos versículo a versículo, capítulo 1, 2 e 3. Adentraremos na próxima quarta-feira no nosso capítulo de número 4. Falaremos da unidade da igreja e da santidade da igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus é este grupo. O John Stott faz uma abordagem muito interessante no seu livro sobre o panorama desta epístola, e ele fala que Deus está gerando uma nova sociedade, uma nova comunidade, a saber, a igreja, o povo de Deus. Amém? E Deus vai revelar por meio desta carta que antes do povo do Senhor Jesus ir à guerra, Deus equipou este povo. Deus preparou esse povo. E preparou esse povo para como marchar, como andar, como caminhar sobre a terra. Segundo, antes de andar, deve aprender aonde nós estamos. Qual é a tua posição em Cristo Jesus? Muitos cristãos têm falhado em levar o evangelho adiante porque não reconhecem ou não compreendem a dimensão da posição que nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus, assentados no reino de Deus, vivendo uma vida que agora é eterna e uma nova vida. Esta é a nova vida, a vida em Cristo Jesus. Agora não vivemos mais nos rudimentos antigos, na marca da letra, no poder da letra. Não vivemos mais na necessidade objetiva de salvação por meio da lei, mas agora somos gerados em Cristo Jesus por meio da graça. Recebemos este dom inefável da parte de Deus. Ele vai dizer aqui no próprio capítulo 1, ele vai falar nisso, muito interessante aqui, que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia! E ele ainda vai dizer assim, que nós fomos salvos, resgatados por Deus, lá no capítulo 2, porque pela graça, 2 verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia! Esta carta está repleta, irmãos, de ensinamentos profundos. Paulo faz belíssimas orações nesta carta. Aqui no capítulo 1 tem uma breve oração, mas poderosamente, muito profunda na teologia. No capítulo 2 também nós vamos encontrar outro perfil de oração. Esta é uma carta extremamente ímpar no seu ensino, no seu potencial de fazer com que a igreja cresça, floresça e seja transformada. Amém? Então essa carta, na verdade, ela se divide em duas partes. A posição do crente e qual deve ser a prática do crente. Nessas duas as principais seções dessa carta. Então, repetindo, esta carta é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo por seu Espírito Santo ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. E aqui eu falei um terceiro ponto. O que Deus fez por Jesus Cristo e o que Deus está fazendo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tão presente nesta carta que alguém já até disse que o Deus esquecido foi aqui lembrado. É a carta de Paulo aos Efésios, traz pelo menos 8 referências da pessoa e da prática e da atitude do Espírito Santo. Aqui, por exemplo, tem presente que ele é o selador, ele é o penhor da nossa herança.
a nossa garantia. Há várias reflexões a respeito do Espírito Santo nesta carta, mas nós não vamos hoje abordar todos eles. Cristo é reconhecido nessa carta como Redentor, aquele que consuma a história, aquele que foi ressuscitado e que reina sobre todas as coisas. O capítulo 3 mesmo de Paulo, da carta de Efésios, vai tratar da soberania, final do capítulo 2 até o capítulo 3 vai falar dessa soberania, da grandeza de Jesus ressuscitado. Vai apresentar Jesus como o único pacificador entre Deus e a humanidade, que ele é a principal pedra de esquina. Outras afirmações que nós encontramos aqui é que Jesus Cristo é aquele que atualmente mostra sua presença por meio da igreja, o seu corpo. E que a igreja deve ser cheia por ele e pelo Espírito Santo, ser nomeada para representá-lo perante toda a sociedade, a fim de ministrar vida, amor e poder. A igreja foi comprada, resgatada, tem um selo de garantia e foi comissionada. Capítulo 3. Nós temos ali uma revelação, várias revelações da parte de Deus e encontramos também uma comissão. Deus está revelando que nós somos um povo, que temos a presença do Espírito Santo, somos moradas do Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. Ele é um grande presente para nós e nós precisamos também, a partir daí, compreender a responsabilidade de sermos comissionados para levar a palavra do Senhor com vida, amor e poder. Seguindo em frente, eu não vou parar muito por aqui mais, eu só quero lembrar que eu comecei falando a respeito dessa carta, dizendo que a igreja deve ser centrada na palavra, centrada no Evangelho. Tem uma frase muito importante que eu usei nos nossos estudos bíblicos lá na congregação, de Tim Keller. Ele diz o seguinte: a graça verdadeira sempre resulta em vidas transformadas, marcadas pela santidade e a sua justiça, e pela justiça de Jesus Cristo, né? Então, a igreja que está centrada no Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, ela sempre terá vidas transformadas. Ela será um agente de transformação na terra. Ela será uma produção de pessoas à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Eu já estou finalizando o nosso estudo bíblico de hoje. Teria muita coisa para a gente aprofundar nesta noite, mas o tempo é resumido e não dá para a gente esboçar todas as nossas reflexões guardadas nesta carta. Amém? Bem, tem algumas perguntas que eu queria finalizar aqui. Eu comecei falando do capítulo 1, do verso 1 e 2. Paulo vai apresentar para nós ali, se apresentar aos irmãos de Efésios, se apresentando à tua igreja do Senhor Jesus na face da terra. No final do capítulo 1, do verso 15 a seguir, Paulo vai fazer uma oração. E pelo que Paulo vai orar em favor da igreja de Éfeso e as outras igrejas? Porque essa carta era uma carta circular. Ela não deveria apenas ficar na cidade de Éfeso, deveria ser lida em Éfeso, seguida pelo povo de Éfeso e depois ser levada às demais cidades, para que a igreja tivesse conhecimento desse poderoso evangelho, dessa poderosa revelação da parte de Deus. Amém? As escrituras é para conhecimento de todos. Amém? Paulo vai estar orando ali pelo quê? E quando Paulo ora aqui, vem também uma questão: pelo que devemos orar hoje, irmãos? Pelo que devemos orar também? Bem, duas coisas marcam a oração de Paulo no capítulo 1, do verso 15 a seguir. Que a fé deve ser comum a todos. A fé deve estar entre todos. Devemos orar para que a revelação do Evangelho seja conhecida de todos, seja de conhecimento para todos. Amém? Devemos orar também para que o amor, a caridade exista entre os santos, seja viabilizada por meio dos santos. E é uma prova cabal da nossa conversão, diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, o verso 35, que a marca dos discípulos de Jesus é o amor, é a caridade.
Então Paulo começa a sua oração clamando a Deus que a fé seja entre nós comum, haja uma unidade de fé. E que o amor seja a marca indelével de cada cristão, ou seja, se esteja presente na vida de cada cristão. Seguindo em frente, Paulo vai estar orando e confrontando também a nossa vida cristã. Bem, Paulo está orando ali intercedendo intensamente e incessantemente, sem parar, perseverante pelos irmãos, dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Você tem dado graças a Deus pela sua família na fé? Tem dado graças a Deus, tem sido agradecido pela igreja que Deus lhe presenteou, para a igreja que Deus te colocou, no corpo a qual Ele te anexou? Bem, Paulo ora ali, irmãos, por 6 motivos importantes. Eu vou só citá-los. Primeiro, ele ora pedindo a Deus, dê aos irmãos de Éfeso o espírito de sabedoria. Veja se nós não precisamos orar nos dias atuais por um espírito de sabedoria, por um espírito de revelação, pela iluminação da verdade, para que nós compreendamos a esperança do nosso chamado, que nós também entendamos as riquezas da glória que nós temos na herança que recebemos em Cristo Jesus. E ele ora também para que seja conhecido de todos os povos a grandeza do seu poder, para que todos os povos conheçam a grande glória de Deus, o poder de Deus. Há uma grande paixão pela glória de Deus nesta carta, e nós devemos orar para que o mundo reconheça a glória de Deus. Amém? Já finalizando, já falei isso pela segunda vez, Paulo então está orando por 3 possibilidades. Primeiro, para que nós tenhamos uma vida de compreensão, compreendamos o Evangelho. Lembrando aqui da parábola do semeador, a semente está sendo semeada. Nem toda a terra tem sido fértil, nem todo lugar tem sido limpo dos espinhos do mundanismo, dos espinhos das futilidades. Nem tudo tem estado livre da sequidão, do terreno ainda empedrecido, ainda caustificado pela vida distante da água da vida. Precisamos orar para que o nosso coração seja terra fértil, lugar onde a palavra de Deus plantada possa crescer, florescer e fazer-nos uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo também ora para que a visão dos nossos irmãos fosse iluminada. Como precisamos interceder para que a nossa visão nesses tempos de hoje seja clareada, iluminada, transformada. Falei sobre isso no domingo passado, sobre a nossa visão. Aleluia! Louvado seja Deus. E por último, Paulo ora pensando em capacitação, para que o povo de Deus fosse capacitado na grandeza do poder de Jesus Cristo. Amém? Então, aqui eu termino. Quero ler apenas uma frase de David Wilkerson para finalizar aqui. A oração destila a poderosa vontade de Deus para a sua vida. David Wilkerson. Deixo essa frase para a sua meditação nesta noite e quero dizer-te o seguinte: ore, interceda, clame uns pelos outros. A epístola de Paulo aos Efésios é um compêndio de informações poderosas para a sua vida. Revelação que mudará a sua trajetória, que deseja mudar a sua vocação em Cristo Jesus, que quer nos instruir como caminhar, como servir a Deus, como verdadeiramente andarmos de modo agradável a Deus, de forma que possamos exalar o bom cheiro de Cristo em toda a terra. Amém? Aqui eu finalizo a minha meditação com os irmãos, dando paz no caminho a todos e desejando a você que na próxima quarta, se você gostou desta introdução, dessa revisão muito rápida, aqui meia hora, do capítulo 1, 2 e 3 dessa epístola, a semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4. Aí sim, nós vamos versículo a versículo compreender as chaves bíblicas guardadas, reveladas nesse texto maravilhoso. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, como está a nossa participação aqui hoje. Né? Alguns irmãos estão com a gente. Eu estava aqui extremamente preocupado em resumir a palavra. Não tive muito tempo para ficar olhando ao chat. Né? Mas eu quero deixar aqui a paz do Senhor. Quero aqui
congratular com as dezenas de irmãos que estão conosco. Quero pedir a você que compartilhe aí na sua rede social esse estudo, né? Se você puder me ajudar a levar essa palavra ao conhecimento de mais pessoas, isso muito me alegraria, isso muito me deixaria feliz de saber que os irmãos estão me ajudando a levar o Evangelho do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Lourdes, irmão João. Ei, João, sempre que você está participando aí, eu não tinha te mandado um abraço. Então, um grande abraço para o irmão João, para o irmão Clebson, lá na Granja do Torto, a Valmíria, a Mirinha, mudei. Um grande abraço para você lá no Tocantins, minha prima, a Suzete, está conosco, amiga, trabalhamos há muito tempo juntos. Um grande abraço, prazer tê-la conosco aqui estudando a palavra. A irmã Sheila, sua família, irmão Danilo, a irmã Ruth, Estela. Um grande abraço, Rutinha, que saudade de você. Um grande abraço. O Flavinho está conosco aqui, que Deus abençoe. Irmãos, a irmã Selma, são muitos irmãos, eu não vou conseguir citar nominalmente a todos. A irmã Helena lá na Bahia, a irmã Cleonice, irmão Adão. Um grande abraço para vocês, que Deus fortaleça a cada um. Nós vamos estar orando nessa oração final. Aqui um grande abraço para nossa irmã Cleise, diaconisa Cleise, lá na Percal, que Deus abençoe. Cristo Jesus, dizendo que gostou bastante. Gente, foi tudo muito improvisado. Resumir 3 capítulos não é fácil, mas eu quero na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, né, hoje teve até um atrasozinho, mas às 19 horas nós vamos estar estudando o capítulo 4 de Efésios. Entra aqui e você vai ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Queria orar com você, finalizando esta live, orando pela igreja do Senhor Jesus. Paulo orou por 3 coisas principalmente. Vou repeti-las, né? Paulo orou para que Deus nos desse a compreensão do Evangelho. Como eu tenho orado e trabalhado para que as pessoas compreendam o Evangelho de Jesus. Sem mistérios. O Evangelho do Senhor Jesus não tem mistérios. O Evangelho do Senhor Jesus já está revelado. Agora o que a gente precisa é mergulhar. Amém? Ele ora também para que a nossa visão seja aguçada, iluminada os olhos do nosso entendimento. E ele ora para que a gente seja capacitado com o poder de Deus. Eu queria finalizar esta live orando por isto. Para que Deus venha iluminar você. Para que Deus venha derramar sabedoria sobre a sua mente, para compreender com mais profundidade o Evangelho. Quantas pessoas têm lido e dito para mim, pastor, eu não entendo, eu leio, mas não compreendo. Oremos nesta noite, para que o Senhor venha te dar espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus, da sua palavra, que já está revelada. Agora, somente o Espírito Santo pode dar a conhecer a cada um de nós as preciosidades, as grandiosidades, riquezas que estão guardadas para nós neste livro poderoso, a Palavra de Deus. Oremos, amém? Pai querido, eu oro nesta noite, louvando ao Teu nome, pela vida de cada irmão presente nesta live, que está assistindo agora ao vivo, e aqueles que estarão assistindo em breve, ó Pai, em nossos canais. Que o Senhor possa abençoá-los com compreensão profunda da Tua Palavra, para que tenhamos uma fé verdadeiramente radical, enraizada, uma fé aprofundada na Tua Palavra. Oro também, Senhor, para que o nosso entendimento seja iluminado, que a nossa visão seja clareada, seja verdadeiramente, ó Pai, preparada para compreender, ó Deus, e visualizar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nas regiões celestes. São bênçãos incomparáveis, bênçãos poderosas, bênçãos que não podem ser de forma alguma comparada com nada que o homem possa receber aqui. Deus tem bênçãos poderosas celestiais sobre a nossa vida. Oro também, Senhor, para que o Senhor venha capacitar a cada crente na face da terra com poder e glória, em nome de Jesus. Eu oro como Paulo orou aos irmãos de Filipenses, que o Senhor lhes fortaleça na força do seu poder. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te fortalecer, minha irmã e meu irmão, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.